Segunda parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel. Sétima parte da Parashá Kitetse, vai indo Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 14. Uma porção longa e cheia de diversas leis. Então vamos tentar fazer isso aqui o mais resumido possível. Não seja injusto, não achaca um operário diarista, pobre, miserável, queira dos seus irmãos, queira dos convertidos, queira dos peregrinos que residem no teu país, que não se converteram para cumprir as leis, apenas assumindo não praticar idolatria, assumir as leis não éticas, são Bnei Noach, esses pode mandar na terra de Israel. Qualquer um desses aí, se for operário, não poderás achacar. Inclusive, quando há lugares na tua terra, nas tuas cidades, algum animal ou algum utensílio, não seja injusto em pagar dentro do prazo o que foi combinado. No caso do operário diarista, no mesmo dia darás seu pagamento, e não deixarás o sol se pôr antes que pague ele, pois ele é pobre, e para alcançar esse valor, esse dinheiro, ele está arriscando sua vida, às vezes no trabalho, sobe na andaime, se pendura nas árvores. Então ele tem urgência de conseguir esse valor. E pior será a tua situação se ele for clamar para Deus sobre a tua injustiça de postergar o pagamento, que igual tu tem pecado, e quando ele clama, pior ainda será a retaliação. Segue outra lei, diz: não servirão como testemunhas no julgamento que chegará a pena de morte do pai, os seus próprios filhos. E filhos não serão mortos pelo testemunho dos pais. Então, esse aqui é um detalhe, que um parente não pode ser testemunha, principalmente um pai para filho e filho para pai. E depois diz: cada um morrerá no seu pecado. Cada homem morrerá no seu pecado. Isso quer dizer outra coisa. Que a partir do momento que a pessoa é maior de idade, ele só será morto, só será julgado por Deus e também pelo tribunal, pelo seu próprio pecado. Porém, acontece uma punição na mão de Deus, que os filhos menores de idade pagam pelos pecados do pai. Então tem esse detalhe, que às vezes o pecado de uma pessoa resulta primeiramente na morte dos seus filhos pequenos, menores de idade, que não diz, mas em outro lugar diz até que a esposa às vezes poderá morrer também se a pessoa faz juramento e não cumpre. E obviamente que ele mesmo poderá morrer pelo seu pecado. Mas um homem maior de idade independente não morrerá pelo pecado dos seus pais. E segue e diz, aqui inclui já também, nesse versículo, literalmente significa o seguinte: o pai não morrerá por causa do filho e o filho não morrerá por causa do pai. Cada um morrerá pela sua própria causa. Então a forma literal interpreta de que cada um será cobrado por Deus, nos casos divinos, ou pelo tribunal, nos casos terrestres, claro, pelo seu pecado. Isso prevalece na corte terrestre. O Rashi adiciona que filho não testemunha para matar o pai, e pai não testemunha para matar o filho. E o Rashi adiciona de que aqui fala de homem, quando fala ish, é maior de idade, mas quando é menor, é capaz que ele sirva como uma forma de... A morte dele será uma punição para o seu pai. Morte na mão de Deus, não que o tribunal possa fazer algo do tipo. E segue e diz: além da proibição geral de desviar julgamento do caminho da justiça, uma advertência adicional: não desvia o julgamento de um peregrino convertido, de um órfão, e não penhora as roupas de uma viúva. Se ela tomar um empréstimo, você não pode penhorar ela depois do empréstimo acontecer. Somente no início poderá ela oferecer um penhor. Depois não poderá obrigar ela
a penhorar algo para garantir o pagamento. Lembrarás que tu eras escravo no Egito e o Eterno te resgatou dali, por isso te ordeno fazer estas coisas, de ser prudente com o sofrimento alheio. E vem outras leis. Essas aqui são leis de divisas da produção agrícola que vão para os pobres. Quando colherás tua colheita no teu campo, caso irás esquecer um feixe no campo e passar adiante, não volte pegá-lo, pois deixa ele ali para que ele sirva para alimento para os pobres, o convertido, o peregrino que não tem terra, o órfão, a viúva, para eles será aquele feixe esquecido, para que te abençoe o Eterno teu Deus em todas as obras de suas mãos. Apesar de essa mitzvah acontecer sem querer, mitzvah só acontece se tu esqueceu, não pode fazer de propósito. De propósito já é outra mitzvah, já é tzedakah. Aqui é sem querer. Quanto mais ainda o mérito, se aqui Deus vai te abençoar por uma coisa que tu, sem querer, acabou entrando na obrigação, quanto mais ainda quem faz de propósito uma bondade. Acaba sendo que se te cai uma moeda na rua e o pobre encontra aquilo e se alimenta, a pessoa está sendo abençoada por isso. E outras divisas na produção, quando irás bater na árvore para tirar as azeitonas, não tire toda a árvore, deixa um pedaço para o peregrino, para o órfão, para a viúva. Quando irás fazer a vindima do seu vinhedo, não tire os cachos menores, os cachos prematuros, para o peregrino, o convertido, o órfão, a viúva, isso será. E tem a Mishnah descreve ali o que é um cacho prematuro, que é pequeno demais. Então não insista em colher tudo para ti. Se você esqueceu algo, deixa lá para eles. Se algo é pequeno, deixa lá para eles. E numa árvore de azeitonas, deixa um canto que você não colhe, deixa para eles colher. Lembrarás que eras escravo na terra do Egito e por isso te ordeno fazer estas coisas. Caso haverá uma briga, um ódio entre homens, no fim das contas, eles vão ser obrigados a chegar para um julgamento. Quando não tem boa vontade, acaba tendo uma briga intensa e é preciso uma moderação de um moderador, um juiz. Eles chegarão até o juiz e o juiz irão julgá-los, irão absolver o justo e condenar o perverso. E caso condenável for a açoitadas, açoitadas são aplicadas na lei da Torá para pessoas que cometem transgressões, não para negligência. Se Deus te ordena fazer algo e tu não fizeste, não chega para ser açoitada. Mas se Deus te proíbe algo que não é parte de uma ação, apenas uma proibição, ali é aplicável açoitada caso fosse algo proposital e comprovado com testemunhas. Se for esse caso, o juiz vai mandar a pessoa se abaixar na sua frente, deixar ele não de pé, não reclinado, e puni-lo 1/3 das açoitadas no peito e 2/3 nas costas. E o número fixado de 39 açoitadas, para não chegar em 40 se errar o número, pois aqui logo diz a Torá, 40 açoitadas ou aplicada nele, não mais, para que não chegue a aumentar açoitadas e o teu irmão acabará, teu irmão, depois dele tomar açoitada, antes era um perverso, agora que ele tomou açoitada já virou um teu irmão, semelhante, ele será desprezado diante de ti. Então tem que cuidar muito ao número. E segue, diz, quando um animal trabalha com alimentos que não estão prontos para o consumo, estão antes do estocamento, tem que deixar ele comer daquilo que ele produz. Então diz aqui, não prende a boca
de um tolo quando está pisoteando os grãos. Vai quebrar sua casca. E chega e diz aqui a lei do levirato. Caso existam dois irmãos juntos, eles vivem no mesmo período de tempo, e morrerá um deles, sem ter filhos. Deve-se analisar bem que não tenha nenhum descendente vivo na hora da sua morte, nem filho nem filha, nem neto nem neta. A esposa do falecido não poderá casar com uma pessoa estranha. O seu Yavam, quer dizer, o irmão do seu marido, um dos irmãos do seu marido, principalmente o primogênito, tem a preferência para isso. Se ele não quiser, pode passar para os irmãos menores, o que assumir esse cargo. Ele irá tomar ela para si, por esposa, irá, como chama isso? Irá incluir ela em sua família. E então, o filho que nascer primeiro, depois dessa cerimônia que se faz, desse tipo de casamento de repasse, de continuação, digamos assim, do casamento do irmão que não tinha filhos, infértil, o primeiro filho que nascer será representando o nome quase perdido do irmão falecido, para que seu nome não seja apagado de Israel. E nesse caso aqui, os bens herdados desse falecido irão pertencer ao irmão que irá desposar a sua esposa, que ainda não tinha filhos com ele até aquele momento. Aqui diz que mesmo que não nascesse filho no segundo casamento, ele irá herdar o irmão. E essa questão de nascimento representa que se o falecido ou a esposa dele, que está viva, são inférteis evidentes por problemas físicos visíveis, então não cabe a lei do levirato. Ela cabe em pessoas aparentemente férteis. Agora sim, se nenhum dos irmãos desejará desposar essa Yevamá, essa esposa viúva, essa viúva do irmão, então ela deve chegar com uma queixa para os juízes, para o tribunal, e vai dizer assim: o meu ou os meus cunhados estão negando reerguer e produzir o nome para o irmão deles, no povo de Israel, não querem me desposar. Então chamaram a ele um representante dos irmãos, chamaram a ele, a princípio será o primogênito, que é o que tem preferência, então ele também tem que responder pela causa. Chamaram a ele os sábios anciãos da cidade e falaram com ele, e ele, caso ele se manter dizendo não quero desposá-la, então sua Yevamá, sua cunhada, se aproximará a ele diante dos anciões e soltará seu calçado de sua perna, cuspirá em seu rosto e dirá: assim será feito para o homem que não construirá a casa do seu irmão. E o nome dele será proclamado em Israel, a casa de calçado solto. Na verdade, ali na ocasião, os anciões proclamam. Ela diz a frase e os anciões proclamam a casa do calçado solto. E depois disso, ela pode casar com qualquer pessoa, não antes. Então, na verdade, ela pode ter, ou ele vai desposá-la, provavelmente vai ter que ter lá um contrato de casamento, mas tem uma certa cerimônia para desposar ela, que é a primeira mitzvah. E caso não queira, então tem a segunda mitzvah, que é dar para ela um tipo de divórcio, já com essas proclamações pejorativas para esse cunhado. Segue aqui mais leis. Caso terão uma discórdia a dois homens, no final eles vão ferir um ao outro. A paz não acontece quando não há boa vontade. Então duas pessoas que acabam se espancando, o homem e seu irmão,
E aproxima-se a mulher de um para salvar o seu marido da mão daquele que estava machucando, estava ferindo ele. E ela estenderá sua mão e irá segurar em suas partes íntimas. Então, literalmente a Torá diz, corte a sua mão sem pena, mas o Talmud explica, a Torá explica, ela deve indenizar ele por sua vergonha com finanças, que nem quando fala-se olho por olho, e em diversos outros casos também de retaliações, se troca a retaliação física pela multa, aqui também. Daqui se aprende de modo geral, todas as multas, uma prova, daqui está a prova de que situações vergonhosas devem ser indenizadas, como diz danos morais. Não terás no teu, não diz aqui, segue mais leis. Não terá no teu bolso 2 pesos, uma grande e uma pequena. Um grande e um pequeno. Não terás em tua casa 2 medidas, uma grande e uma pequena. Somente um peso perfeito, preciso e justo terás. Uma medida perfeita e justa terás. Para que serão estendidos seus dias de vida sobre a terra que o Eterno teu Deus está te dando. Pois abominados perante o Eterno teu Deus são todos esses malfeitores que fazem injustiça e falsidade. Então aqui está aquela frase conhecida, não tenha dois pesos e 2 medidas. Quem fizer isso não terá êxito em seus negócios, e quem fizer a justiça, e quem fizer a justiça com seus pesos, terá bênção e sucesso. E termina a última lei dessa sequência. Lembra o que te fez Amaleque no caminho quando saiu do Egito? Que ele te impurificou, que ele te tirou a empolgação e a felicidade da ajuda e a confiança na ajuda divina, pois ele agrediu de forma, eu acredito também a parte emocional de todo o povo. Então ele agrediu todos os fragilizados que tinham pecados a tal ponto que a nuvem protetora não envolvia eles. Quando os israelitas andavam no deserto, então a nuvem protegia todos eles. Somente quem era pecador, então a nuvem não protegia. E os amaleques pegaram esses homens, e aqui diz que eles cortaram suas alianças, quer dizer, o Brit Milá, a princípio, jogaram para cima, mostrando assim, Deus de Israel, cadê você? Não está protegendo o teu povo? Estavam ali, apesar de serem incapazes de agredir a maioria, o pouco que podiam fazer, eles faziam para mostrar que é possível encarar esses israelitas, que eles não são diferentes do resto, e não admitiam a grandeza de Deus que tirou Israel da terra do Egito com proezas, com milagres. Faziam de tudo para não admitir a supremacia espiritual desse povo. Isso foi no local onde você estava exatamente sendo tentado por Deus, com canseira e com sede, onde faltava água. E Amaleque não temia a Deus e foi te agredir. E foi uma situação que nós não agredimos eles em nada. Eles simplesmente chegaram por revolta contra essa ideia de que esse povo é intocável, digamos assim, inabalável, com proteção divina. Eles acharam uma maneira de agredir os fragilizados espiritualmente, para mostrar que nós também temos algum poder. Por isso, chega aqui o mandamento. Quando o Eterno teu Deus irá te isentar, irá eliminar todos os teus inimigos na volta, na terra que o Eterno teu Deus te dá, como porção de herança, tu tens a obrigação, apagarás qualquer resquício que possa ser lembrado de Amaleque debaixo da face dos céus. Não esqueça. Então tem aqui 2 mandamentos, apagar e não esquecer. E por isso, na guerra de Amaleque, tinha que eliminar todos, homens, mulheres, crianças, lactantes, touros e ovelhas. Não podia ter nenhum objeto ou animal que alguém podia falar que é de Amaleque. E tem uma ideia que diz que eles eram magos. Então tinha ali um animal que na verdade é uma pessoa, tinha uma criança que na verdade é uma pessoa. Depois da guerra terminar,
Podia aquele ser voltar a ser um Amalekita criado. Mas independente desse Midrash, que pode ser também interpretado espiritualmente, talvez pouca diferença faz. Aqui está a ordem divina que tem que ser eliminado. Então, esta é a lei. Essa aqui é a porção do Chumash desse Shabbat, uma das bem longas e detalhadas.